Diálogos com o Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Maranhão. Tela dividida em 2 vídeos. À esquerda, em fundo claro, André Bezerra. À direita, ao fundo, uma estante com livros, Osmar Macedo Júnior. Abaixo, logotipos do TJ do Maranhão e órgãos relacionados. No canto inferior direito, intérprete de Libras. O fundo da imagem é azul claro, com um prédio institucional esmaecido. Bem-vindos todos, ao nosso projeto Diálogos do Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Maranhão. Hoje nós temos aqui a oportunidade de tratar sobre um tema importante, que é sobre gratuidade, gratuidade da justiça. Eu inicio fazendo aqui a minha autodescrição. Sou homem, tenho 43 anos, pele parda, olhos, cabelos e barba negros, e estou trajando aqui um costume azul, uma camisa branca e uma gravata também azul. Nesse primeiro momento, eu quero agradecer especialmente aqui a participação do Dr. Osmar Marcelo Júnior, que é juiz de direito da Vara de Juizado Especial de São João da Boa Vista, no estado de São Paulo, mestre e doutorando, e especialmente autor da obra Análise Econômica da Gratuidade Processual e de seus impactos na estrutura de incentivos à litigância, E quero fazer também um agradecimento especial ao Tosmar, que gentilmente, ao ser convidado para participar desse diálogo conosco, nos forneceu um exemplar da obra de alto valor, que contribuiu muito não só para o meu conhecimento pessoal, mas especialmente para que nós tivéssemos melhor proveito nesse contato. E assim eu já passo a palavra ao doutor Osmar, gostaria de aprender mais ainda com o doutor a respeito desse tema aqui de fundamental importância para a justiça atual. Olá, colegas. Olá, doutor André. O doutor André tem como traço a generosidade, doutor André. A obra acaba sendo uma, um singelo estudo que a gente vai conversar um pouquinho. Eu começo, aliás, antes de mais nada, com a minha autodescrição também. Eu sou um homem de 46 anos, pele branca, olhos escuros, também com barba grisalha. Estou vestindo um costume cinza escuro, camisa branca e gravata cinza escura. Ao fundo, nós temos aqui uma simulação, na verdade, de uma estante e o brasão, o símbolo do Tribunal de Justiça de São Paulo. É um prazer estar aqui. Eu começo com os agradecimentos, doutor André, agradecendo principalmente o colega doutor André e também o doutor Olídice, que entrou em contato conosco, e me dando um presente, na verdade, nessa possibilidade de conversar um pouquinho sobre o tema, sobre gratuidade processual, os impactos da gratuidade processual nessa estrutura de incentivos que nós temos para a litigância no Brasil. É um tema extremamente importante, nos parece. Aliás, me parece que ele ocupa a mesma ordem do dia, dados os impactos que nós temos da gratuidade, nesses níveis de litigância. Nós verificamos fenômenos ligados a aos baixos custos da litigância, isso é importante dizer. E me parece que é muito interessante que nós conversemos um pouco sobre a gratuidade, como a gente pode de certa forma, fazer uma correção de rumo em relação à aplicação do Instituto. Doutor Osmar, não é viável, que nós continuemos tratando a gratuidade nos moldes em que ela foi tratada na Lei 1060, Nós temos uma evolução na parte da gratuidade de despesas processuais a partir do Código de Processo Civil de 2016. Então, nesse caso, eu gostaria de entender melhor as suas conclusões a respeito exatamente desses impactos da gratuidade, em especial junto à análise econômica, da litigiosidade. E com foco, talvez, aqui já sugerindo um foco, na questão da dupla função que as custas processuais têm, não só de arrecadação, mas também de racionalização do uso do sistema. E com relação também, eu gostaria de ter a oportunidade de ouvir do senhor sobre quais foram os resultados
obtidos na pesquisa que o senhor desenvolveu para a publicação desta obra, em especial quanto à modulação da gratuidade. Perfeito. Fazendo algumas anotações aqui para a gente conversar, até para a gente ter uma evolução mais ordenada da conversa, né? Bem, eu acho que é importante a gente começar a conversar sobre a gratuidade com um alerta, né? Um alerta extremamente importante. O acesso à justiça, ele é chamado de direito condição, justamente porque ele é o pressuposto que nós temos para o exercício o exercício de outros direitos, né? A tutela de interesses perante a provocação do judiciário depende da derrubada, ou do afastamento da barreira financeira, muitas vezes. Então, a nossa conversa evidentemente parte da ideia de que a gratuidade bem aplicada, obviamente, ela é absolutamente essencial no Estado democrático de direito. Às vezes é interessante a gente começar com essa fala para jamais passar a impressão de que a ideia, agora na evolução da conversa, seria a de restringir o acesso legítimo ao judiciário ou mesmo restringir o acesso a esse direito à isenção de custas e demais despesas do processo àqueles que realmente tenham esse direito, né? Então, eu acho que vale o disclaimer, né? E prosseguindo, bom, nós temos realmente essa dupla função, né? O colega André colocou a função arrecadatória e a função também de arrecadar, né? Perdão, de racionalizar o uso do sistema de justiça, né? Então, nós temos, na verdade, aquela primeira função que a gente já conversou, que é justamente garantir o exercício, o acesso ao Poder Judiciário, no caso. Nós teríamos essa função arrecadatória que também vale a observação no sentido de que a função arrecadatória ela é secundária, até porque o próprio relatório Justiça em Números nos mostra que o Poder Judiciário é efetivamente deficitário. Nós temos um custo hoje projetado da Justiça para cada habitante em aproximadamente 600 e poucos reais, saiu no último relatório em Justiça em Números. Então, cada habitante paga 600 e poucos reais pelo funcionamento do judiciário, que já superou 1,2% do PIB. Nós estamos em 130 bilhões de reais por aí de custos, né, para custeio aí do judiciário. Então, ela é importante, sim, mas obviamente que o objetivo fundamental da gratuidade é aquele primeiro de garantir o acesso à justiça. Mas, como o doutor André colocou, a gente não pode ignorar o que a gente chama na economia de externalidades negativas advindas da concessão da gratuidade de justiça. E quando eu digo que nós não podemos ignorar isso, de certa forma, é o que nós fazemos em muitos casos, tá? É, Até porque, vale um parênteses, não é? A própria análise econômica do direito e a análise econômica dentro do direito ela passou a frequentar as nossas discussões num passado muito recente, né? Nós não temos aí, talvez, 20 anos de discussão envolvendo a análise econômica do direito no Brasil. E a busca de dados empírica no Brasil, notadamente no direito, ela ainda engatinha, né? Apesar de nós termos visto muita evolução nesse quesito, né, basta a gente conversar sobre justiça em números, eu acho que foi uma grande evolução a gente poder medir as coisas, ainda a gente não tem isso. Então a gente acaba, talvez nós tenhamos negligenciado esse tipo de discussão por algum tempo. E agora vale, então, a gente começar com esse tipo de discussão, analisando de uma forma um pouco diferente, ali pelo viés econômico, os fenômenos ligados à concessão da gratuidade de justiça. E aí que vem uma das ponderações que o colega André colocou, né? Então, claro, ela serve para o acesso, na garantia do acesso, sim, para a derrubada de barreiras financeiras de acesso, lá na linha da primeira onda
do Capelete, do Brian Garth, né? Claro. Mas agora, então, nós começamos na questão das externalidades negativas, né? Da gratuidade, que a gente tem que pensar um pouquinho nela para mudança de postura, notadamente de nós, julgadores, né? A gratuidade de justiça, quando a gente fala, a gente patrocina os baixos, arrasta os baixos custos de litigância para o processo. Primeiro, a gente ajuda a criar uma disfuncionalidade no sistema. Por quê? Porque o litigante, que ele é um agente racional e sujeito, reagente a incentivos e desincentivos, ele vai verificar o processo como a melhor alternativa. Então, ele judicializa a causa ao invés, por exemplo, de procurar meios talvez mais eficientes naquele momento e muito mais baratos de solução de controvérsias, como, por exemplo, a plataforma consumidor.gov e outras, né? Então, a gente deixa de usar meios adequados de solução de controvérsias e alguns falam alternativos, né? Mas e usamos diretamente o poder judiciário que tem um alto custo. Já começamos aí com uma das externalidades. A outra externalidade, que inclusive foi objeto da pesquisa desse livro citado, dessa dissertação que virou livro, até citada pelo colega André, é que nós verificamos, sim, de maneira empírica, que a concessão da gratuidade influencia nos níveis de litigiosidade. Isso é importante a gente ter em mente, tá? Primeiro, e aí não estava na pesquisa, eu vou até começar ao contrário, né? A gente tem essa influência, a gente vê no nosso dia a dia forense, que não raro a pessoa até fica reticente até a acordo quando ela tem um viés de otimismo, que é outra característica comportamental, e o baixo custo de litigância. Ela fala, olha, eu vou deixar esse processo tocar porque eu tenho um bilhete, de certa forma, a gente brinca, né? Fala do bilhete de loteria, né? Eu falo assim, ó, eu posso apostar porque eu não tenho consequências financeiras. Então, eu vou esperar o juiz julgar para eu verificar isso, consumindo, às vezes, desnecessariamente recursos públicos, né? Mas agora, indo para a ideia mesmo de como foi essa análise, essa pesquisa empírica, durante a pesquisa, nós desenvolvemos basicamente algumas perguntas, não é? Juntamente com a orientação de uma grande pesquisadora brasileira, a professora Maria Tereza Sadek, que tem décadas aí de pesquisa em acesso à justiça, né? E a primeira pergunta foi se haveria correlação inversa entre a formulação do pedido de concessão de gratuidade processual em primeiro grau e o acolhimento dos pedidos formulados da pretensão em primeiro grau. Ou seja, nós dividimos em dois grupos, beneficiários da gratuidade processual e não beneficiários, e verificamos e medimos quem tinha mais sucesso no acolhimento das pretensões em primeiro grau. E o que se verificou é que, de fato, quem tinha maior sucesso naquelas pretensões foram até pretensões envolvendo dano moral, porque daí a gente insere na inequação ali a questão da falta de certeza sobre o que o juiz vai decidir e tal, então entra bastante a questão do viés e tudo mais, e o que se verificou é que sim, as pessoas, aquele grupo que as pessoas que tiveram a gratuidade deferida, elas tiveram um nível de acolhimento menor do que aquele grupo que pagou para litigar, tá? Então a gente já tem uma ideia aí, depois tem mais dois itens, a gente já tem uma ideia inicial de que a gratuidade ela pode trazer essa ideia de litigância inconsequente. Porque a pessoa acaba pensando, olha, eu vou litigar ou não. Olha, se eu litigar e perder, eu não perco financeiramente, porque eu tenho a gratuidade. Então, pelo menos empiricamente, nesse universo pesquisado, nós verificamos isso. E poderiam argumentar, né? Falar o seguinte, não, mas é porque a pessoa que paga para o ingresso, geralmente ela contratou um advogado. E eu também verifiquei isso na pesquisa, e, na verdade, no universo pesquisado, salvo engano, nós tivemos um ou dois casos, um percentual muito pequeno de defensores dativos. Acho que tivemos um caso, na verdade, na pesquisa,
E, então, esse argumento que a gente pode imaginar num primeiro momento, ele cede, ele cai. Então, na verdade, as pessoas, mesmo o grupo que pediu a gratuidade, nós tivemos um grupo que pediu gratuidade, mas que constituiu um advogado. Então, a qualidade técnica presumida dos colegas advogados era a mesma. Então, a gente não poderia, chegar nisso. Nós tivemos uma segunda pergunta, né, nessa, empreitada aí empírica, no sentido de taxas de recorribilidade, e nesse quesito, realmente, o grupo de pagantes, eles recorreram mais, tá? Então, parece que afasta essa ideia inicial que nós trouxemos, né? Mas vem a terceira constatação, e que nós constatamos uma correlação inversa novamente entre o êxito, o êxito recursal e os grupos envolvidos. E resumo da conversa até aqui. O grupo que não que teve gratuidade processual teve um número muito menor de acolhimento de pretensões recursais do que aquele grupo que pagou para recorrer. Então, no final das contas, quem recorreu, os dados sugerem isso, que quem recorreu realmente fez uma análise mais racional, sensata das probabilidades de êxito daquelas pretensões. Então, a racionalidade no uso da gratuidade processual pela pesquisa realizada, ela ficou bem vincada, bem destacada em relação àquele grupo de pagante, né? Então, nós temos mais essa externalidade para verificar, né? E, finalmente, André, por favor, se quiser me interromper, fique à vontade. Eu estou seguindo mais ou menos a sua proposição aqui, tá? E eu acho que a gente entra, então, nessa parte final da questão da pesquisa envolvendo a modulação, que nós conversamos, eu, o André, o Dr. Olídice também, nós estávamos conversando de maneira informal e sobre as nossas impressões e sobre a pesquisa empírica nesse ponto, de que nós subutilizamos, nós todos, julgadores, nós acabamos subutilizando as hipóteses de modulação. E, novamente, isso também foi objeto da pesquisa, o que eu chamei de questionamentos secundários até, que foram vários, envolvendo todos os players, não é? Os players, juiz, partes, advogados, e uma das perguntas foi se nós nos valíamos da modulação. E o que me impressionou também na pesquisa é que o número de casos que eu encontrei no universo até relativamente restrito, porque foi uma pesquisa limitada, evidentemente, mas os dados foram estatisticamente sugestivos do que eu vou dizer, mas eu não encontrei uma linha nas linhas chamadas linhas de pesquisa, eu não encontrei um processo, vamos chamar assim, de maneira mais solta, né? Um processo com modulação. Claro que existe nas milhares ou milhões de ações que nós temos em cada tribunal, nós encontraremos modulação? Sim, mas fato é que nas pesquisas o que a gente verifica é que nós não estamos nos valendo dos mecanismos de modulação ali previstos no Código de Processo Civil, que, aliás, trouxe uma nova roupagem, como disse o colega André, uma nova roupagem à gratuidade de justiça, trazendo uma lógica bem estabelecida, nos parece, de que a regra seria, entendam bem o que eu vou dizer, claro, mas a regra seria, sim, a cobrança, até por um espírito republicano, né? A exigência do pagamento de da totalidade ou de parte das custas e despesas do processo. Depois nós teríamos, sim, uma gradação. Uma segunda opção seria nos valermos das espécies de modulação e, finalmente, somente quando verificássemos a total impossibilidade disso, é que chegaríamos, então, ao deferimento total da gratuidade processual. Doutor Osmar, eu gostaria de falar também, então, sobre a questão do risco moral, né? Quando o litigante decide sobre a conveniência de mover aquela demanda,
é ciente de que está transferindo integralmente, né, os riscos a terceiros ou até mesmo ao poder público, né, causando aí o custo ao poder judiciário e muitas vezes ao requerido. E tentar chegar a alguma conclusão de por qual motivo nós não estamos ainda aplicando a modulação da gratuidade, sendo que essa questão da redução do risco moral não é novidade, né? Por exemplo, nós podemos citar os contratos de seguro. Em regra, eles mantêm uma cláusula de franquia que é exatamente para manter ali, em que pese eles vão fazer o seguro sobre o valor integral do bem, eles mantêm uma cláusula de franquia para manter uma corresponsabilidade, né? Então, com relação à questão das custas processuais, embora muitos casos o cidadão de fato não tenha condições de arcar com todo o valor das custas, nós precisamos de fato fazer uma gradação, ainda que ele se comprometa com uma fração do que seria originalmente devido, para manter essa corresponsabilidade, para que ele possa, de fato, tomar uma decisão racional a respeito da utilização desse recurso público, que, como ficou bem destacado também na obra, é um recurso público finito, é um recurso público que, à medida em que é utilizado por um, ele diminui a utilização pelos demais, né? Nós sabemos que, por mais que nós tenhamos nos últimos anos, até nas últimas décadas, aumentado muito a nossa produtividade no Poder Judiciário, seja com gestão, seja com investimento em tecnologia, seja com corregedorias, cobranças cada vez maiores, imposição de metas. Não podemos, ninguém pode negar que o Judiciário evoluiu muito, no sentido de proporcionar cada vez mais decisões, mais tramitação e mais julgamentos. Mas, ao mesmo tempo, a que custo? Até onde nós vamos com essa ampliação? Será que ainda é possível ampliar ainda mais? A nossa estrutura, como o senhor colocou, já está na casa de mais de 100 bilhões por ano, né, para a sociedade. E será que nós precisaríamos, nesse momento, tentar racionalizar esse acesso? E uma das formas seria, de fato, a modulação da gratuidade. Aparentemente, poderia ser utilizada de forma bastante viável, é legal, está prevista legalmente e é muito subutilizada, para não dizer talvez até negligenciada pela sociedade e, por consequência, pelo próprio Poder Judiciário que não tem aplicado. E aí eu gostaria de tentar entender um pouco mais também sobre o seu posicionamento a respeito exatamente dessa questão do risco moral, que a isenção total, com pouco critério, tem causado no sistema de justiça. Perfeito. É uma excelente pergunta. O risco moral, ele realmente, ele é um fenômeno identificado pela ciência econômica, da economia comportamental, na verdade, e o seu exemplo foi o melhor, né? A questão do seguro. Tanto que nós, do direito, né, nós estudamos a legislação relativa ao seguro e nós verificamos como que ela é estruturada justamente para tentar eliminar o risco moral e tudo mais. O risco moral, basicamente, ele pode ser um tanto ele pode ser definido como a alteração de comportamento daquele agente racional, né? A partir do momento em que ele verifica que os custos da conduta dele serão externalizados. Então, basicamente, é isso que é o risco moral. E o exemplo foi perfeito, foi a do seguro, né? E é interessante que a gente não está falando em dolo, não está falando em condutas exatamente moralmente reprováveis. Não é isso, é um viés que ele é muito. Ele é verticalmente, ele é profundamente ligado à nossa conduta diária, vamos falar assim. Então, a pessoa que contrata um seguro, ela contrata segurança não à toa também. Então, ela acaba contratando esse seguro e ela fala assim: olha, eu não parava na praça da igreja porque eu tinha um pouco de medo, que não tinha muita iluminação, mas agora eu vou à igreja, eu passo, paro o meu carro lá, e é justamente para isso que eu tive o seguro. Então, eu tenho objetivamente uma alteração do comportamento, não exatamente porque eu quero me valer ou tomar grandes vantagens indevidas em relação àquilo, mas ele acaba sendo um comportamento puramente racional e a gente aqui não está fazendo exatamente o juízo de valor disso. Então, esse é o risco moral. E ele vai acontecer.
né? Então, quando a gente fala do risco moral, acho que a grande sacada para nós do direito é que ele vai acontecer quando a gente quando a gente confere ou defere a isenção de custas. Ponto. Nós do direito nós temos o hábito de contar muito com a chamada normatividade pressuposta que o professor Ivo Gico fala nos artigos dele, né? Que a gente coloca assim, vamos mudar a lei que resolve. Não resolve, por quê? Porque a lei em si não é ela exatamente que vai induzir comportamento, então a gente tem uma situação muito mais complexa. Então a gente tem que ter uma análise realista do que a gente vai tratar, e no caso da gratuidade a concessão da gratuidade, ela traz esse risco moral. Ou seja, a utilização, seja, e foi bom falar do risco moral, seja, quando eu concedo a gratuidade, eu altero a dinâmica da litigiosidade, tanto para aquele litigante que tem direito a essa gratuidade, quanto para aquele que não tem. Então, é um fato, é um dado da realidade, ela vai alterar essa dinâmica, ponto. Tá? O acesso legítimo, o ilegítimo, o predatório ou não, ele vai entrar nessa, porque quando nós abaixamos os custos da litigância, isso vai acontecer. Então, nós temos esse dado da realidade. A questão é como nós vamos nos posicionar em relação a isso e o que nós podemos fazer para mudar o quadro que nós temos hoje. Eu acho que é esse ponto. E então, passando para a questão do porquê que nós temos esse quadro ainda de não deferimento ou não utilização, ou melhor, subutilização flagrante, nos parece, da modulação, das ferramentas de modulação da gratuidade processual. Eu refleti um pouco sobre isso, eu creio que todos os colegas refletiram sobre isso também, e a gente chega a algumas coisas óbvias, mas pelo menos com a pele da análise comportamental. A gente coloca aí uma lente para tratar de assuntos que a gente também trata de maneira informal, né? A verdade é que nós, julgadores, também somos agentes racionais, reagentes a incentivos barra desincentivos e agimos egoisticamente na busca de resultados. Ou seja, nós vamos agir dessa maneira porque nós temos interesse nos processos, não naquele processo, evidentemente, mas a economia fala isso, a ciência comportamental fala isso. E nós temos, e a resposta já veio da ponderação do colega André, que falou o seguinte: olha, nós temos cada vez mais um judiciário mais produtivo, mais ancorado em metas, e as metas nos são, de certa forma, impostas, colocadas pelos órgãos competentes, e nós temos que dar até uma satisfação em termos materiais de trabalho para a sociedade, a gente acaba, obviamente, se submetendo a metas de produtividade que são complicadas de serem atingidas não raro. Então, nesse ambiente, evidentemente, o que nós acabamos fazendo, né? Tentamos tornar o processo o mais dinâmico e o mais fluido possível. A verdade é essa. Então, nós tendemos não à complexificação dos ritos, e sim à simplificação dos ritos. Tentamos fazer isso. E isso é aliado à falta, até então, né, de mecanismos tecnológicos que nos auxiliem na própria fiscalização do recolhimento de custas, por exemplo. Então, se nós não temos mecanismos ou ferramentas no mundo digital hoje que nos auxilie à fiscalização, e às vezes com um quadro extremamente deficitário de pessoal em cada unidade de processamento, em cada cartório, a gente acaba optando por um leque de decisões possíveis naquele momento, e aqui eu não estou falando em irresponsabilidade dos colegas na verificação do recolhimento de custos, porque às vezes a gente tem que trabalhar, de novo, com o pé na realidade, com o que é humanamente possível. Então, sobra para o colega, às vezes, essa hipótese, ou eu defiro ou eu indefiro. Então, isso eu acho que explica bem essa subutilização. E aliado a isso, a própria falta essa falta de tempo nos leva a algumas coisas, né? A gente, no dia a dia forense, a gente acaba esbarrando naquilo. Nossa, amanhã eu vou bolar uma minuta muito bem fundamentada
das minhas hipóteses de modulação. E nós sabemos que para desenvolver um modelo, aquele modelinho que a gente vai usar para centenas ou milhares de casos, a gente quer fazer aquilo lá de uma maneira extremamente bem feita, bem fundamentada. E daí parte-se, então, tá, tudo bem, eu vou estudar melhor a questão da modulação para fazer. E isso demanda tempo, e não raro, a gente acaba priorizando outras coisas e não chega a isso, né? Interessante ver como o senhor consegue aplicar dos dois lados do balcão a questão da análise econômica do direito, né? Tanto dos litigantes quanto também dentro do Poder Judiciário. E, de fato, todos estamos aqui sujeitos aos nossos vieses, porque nós todos temos nossos comportamentos humanos, né? Explicados aí pela economia nesse aspecto. E assim, gostaria de fazer assim, uma provocação, talvez aqui final, né? Nós, então, de fato, ao nos depararmos com a alta carga de trabalho, e a necessidade de dar maior dinâmica, né, aos feitos processuais, às conclusões, nós, de certa forma, temos, então, essa dificuldade de procurar otimizar a questão do recolhimento de custas, e especialmente com relação à questão da modulação. E aí não estaria aí criando aí um círculo vicioso. Então, menos fazemos para evitar a grande quantidade de demanda que recebemos, grande parte delas, infelizmente, demanda que seria tratada hoje em dia como demanda abusiva, né? Algumas banalidades, algumas questões com baixíssima expectativa de sucesso, né? E aí nós não fazemos esse filtro mínimo porque não temos condições de enfrentar a demanda total fazendo esse filtro e, ao mesmo tempo, se retroalimenta o aumento da litigiosidade. E aí, eu sei que é uma questão extremamente difícil, mas eu gostaria de ouvi-lo ainda a respeito dessa parte. O colega André já matou a questão, fica difícil até eu acrescentar alguma coisa, né? Não fica nem como uma provocação, mas é isso mesmo, né? A gente tem na verdade, eu acho que a gente precisa, julgadores, no caso, nós precisamos de uma autocobrança para assumir um certo protagonismo em relação a essa questão. E aqui vale a lembrança, até também com o pezinho ali na análise econômica do direito, na análise comportamental, nós temos um viés humano, que é o viés parece palavrão, não é? É o viés de desconto hiperbólico de situações futuras. Ele é interessante que nós verificamos esse viés comportamental em muita coisa. Por exemplo, eu falo assim: olha, eu sei que fumar faz mal, mas eu fumo e amanhã eu vejo que dá. Ou eu sei que eu preciso recolher valores para a Previdência, eu tenho condições de fazê-lo, mas eu opto por gastar o dinheiro com bobagem, por exemplo. E amanhã a saúde, o problema de saúde chega, ou o problema previdenciário chega e eu me vejo em situação complicada. Então, esse desconto hiperbólico também acontece nesse momento, porque, claro, parte do problema, parte da dificuldade, ela tem um pezinho naquilo que a gente conversou antes, né? Nas dificuldades do ambiente, do estabelecimento de metas e tudo mais. Mas claro que a gente precisa ter uma programação ali de estratégia pessoal, inclusive, para que a gente comece, pelo menos, combater o que é possível, que é essa questão desse viés de eu falar o seguinte: ah, não, amanhã eu vejo isso e assim tá bom, eu vou tocando e tal. Mas a partir do momento que eu deixo de verificar justamente que a cada momento que eu não estabeleço um filtro mais adequado em relação à gratuidade, que eu estou facilitando para aqueles outros agentes e reagentes a incentivo, eu estou facilitando a propositura de ações que vão se enquadrar naquela classificação mais larga do acesso ilegítimo ao poder judiciário, então eu acabo deixando eu acabo fazendo esse desconto hiperbólico no final das contas, né? E o contrário, então, verdadeiro e é necessário que nós realmente passemos a adotar essa conduta mais proativa no sentido de realmente estabelecermos filtros para que a gente caminhe para o alcance de níveis ótimos de eficiência
de concessão da gratuidade, para que ela seja efetivamente, de maneira republicana, concedida e reconhecida para aquele que realmente precisa e não concedida para aquele que a gente chama de free rider, né? Que é aquele que está ali pegando uma carona. Então, doutor Osmar, nós estamos aqui já encaminhando para o final, momento aqui de fazer o agradecimento pessoal ao senhor, e à magistratura paulista que proporcionou o senhor participar conosco aqui nesses diálogos do Centro de Inteligência. Nós tratamos de um tema que é muito importante para o futuro, né, da litigiosidade, do combate à litigiosidade abusiva, conforme a recomendação 159 do CNJ, que inclusive é uma das práticas processuais potencialmente abusivas, que no caso seria o pedido de gratuidade sem elementos materiais que o fundamentem, né? Então, por conta disso, nós entendemos que o seu trabalho, ao publicar a obra Análise Econômica da Gratuidade Processual e de seus impactos na estrutura de incentivos à litigância, tem uma importância muito grande para que nós possamos entender mais esses fenômenos, né, de litigiosidade, do que causa essa falta de critérios na análise de gratuidade judicial e especialmente na questão da possibilidade de modulação, quando nós encontramos circunstâncias nas quais, embora se reconheça que aquele litigante não tenha a capacidade financeira ou econômica de arcar com o custo integral daquelas custas processuais, mas não significa que ele também não pode arcar com uma parte, né? Muitas vezes nós temos ali circunstâncias nas quais aquele custo integral representa um percentual elevado da renda daquele cidadão. Aí nós podemos fazer uma gradação para que ele se conforme em um ponto onde haja ali um equilíbrio entre a necessidade de recolher custas, que são custas de natureza tributária. Nós não podemos também ceder à renúncia de receitas, né, como também foi muito bem tratado na obra do senhor, e, ao mesmo tempo, não podemos impedir nem colocar dificuldades excepcionais para que tenha acesso à justiça. Então, essa modulação da gratuidade é feita de forma a compatibilizar tanto a nossa necessidade de fazer o recolhimento de custas, que não tem função apenas de arrecadação, mas também de racionalização, de equilíbrio do sistema, de prevenção de risco moral, e, ao mesmo tempo, garantir que aquele cidadão possa exercer o seu direito de ação. E, ao racionalizar o sistema de acesso à justiça mediante recolhimento de custas, embora apenas uma fração do que é originalmente devido, se houver modulação, nós, na verdade, estamos propiciando um acesso real à justiça, né? De dizer que aquele cidadão vai ter direito a um provimento judicial tempestivo, né? E não apenas ao direito de colocar mais um processo na pilha de mais de 100 milhões de processos. Então, com esse agradecimento, com essas considerações finais, eu passo a palavra ao senhor, se há algo a acrescentar para nós podermos encerrar. Verdade, colega André. Eu tenho apenas que agradecer de fato, esse generoso convite. Muito obrigado pelo convite. Eu realmente me senti prestigiado por essa possibilidade de participação junto ao Tribunal de Justiça do Maranhão. Eu dedico um agradecimento ao Centro de Inteligência. Eu acessei o site do Centro de Inteligência. Eu achei, inclusive, o layout extremamente organizado. A gente verifica que o trabalho vem sendo desenvolvido de uma maneira extremamente profissional, e é isso que a gente precisa, né? A gente estudar de maneira vertical situações que afligem o judiciário, no final das contas, né? Para que a gente, em cada segmento, a gente consiga realmente vencer obstáculos, né? Então, agradeço ao Centro de Inteligência. Eu tenho esse agradecimento pessoal ao senhor e ao doutor Olídice também, que me ligou para a gente conversar acerca dessa possibilidade, e espero ter realmente contribuído com algo aí no debate, ficando à disposição, evidentemente, para novas conversas. Fico à disposição. Muito obrigado.